Olá! Se você é o tipo de pessoa que cuida de todo mundo o tempo todo, mas de vez em quando dá aquela parada e fala assim, mas será que isso tá certo? Ou alguém te avisa, alguém te dá uma cutucada e fala, pera lá, né? Tudo bem você cuidar das pessoas, mas tá demais o que você tá fazendo, você tá esquecendo de você mesmo. Se você é essa pessoa, esse vídeo é para você. Vamos falar dessa dinâmica de onde começou essa necessidade de cuidar de todo mundo e às vezes de um jeito muito além do que seria interessante para todo mundo, do que estaria realmente ajudando, que às vezes a gente está fazendo tanta coisa pela outra pessoa e a outra pessoa não está nem, né, tá nem desfrutando, não está nem percebendo que você está fazendo tudo aquilo. Então vamos entender essa dinâmica hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para vocês exemplos de situações com as quais você pode contar com o psicólogo. O que você pode levar para uma terapia, para trabalhar, para se entender, para mudar talvez algumas coisas aí na sua vida. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tem uma equipe grande. O link está aqui na caixa de informação. Pelo WhatsApp, eu acho até bem mais prático para você pegar as informações de horários, valores, atendimento online, presencial, tudo isso. Então vamos entender. A explicação simples, que eu acho que é até a que eu vou colocar na capa, é aquela que de você gosta de cuidar das pessoas porque isso está curando dentro de você aquela parte que precisava de alguém para cuidar de você. E isso é bastante comum. A pessoa que precisou muito de alguém para cuidar dela e não teve, porque a primeira parte é de todo mundo. Alguém que precisou de cuidar de você. Quem é que precisou algum dia de que cuidassem deles? Todos, todo. O ser humano. O único que nasce andando e correndo é cavalo, é cachorro, sei lá. A gente não, a gente nasce precisando de muito cuidado, de muito tempo desse cuidado. Precisa da comida, precisa de aquecer, precisa de colo, cuidado emocional, principalmente também, né? Sei lá se existe um principalmente nessa história, mas o cuidado emocional é fundamental, que muitas vezes acontece por um instinto, ok, a gente vê ela carinha, bonitinha, fofinha, dá vontade de pegar no colo, dá vontade de fazer parar de chorar, de acalmar, de fazer tudo isso, ok, mas algumas pessoas têm isso meio que mais ou menos. Tem alguém que cuidou dele, mas nem tanto, não todas as vezes. E algumas dessas situações que não foi cuidado pode ter ficado marcado, né? De cadê a pessoa que... E é uma situação que eu repito muito, quem já assistiu outros vídeos meus pode ouvir isso. Às vezes é na boa intenção, às vezes é com a família, pai, mãe, ensinando a criança a dormir sozinha. O que faz? Larga dentro do quarto, fecha a porta, deixa chorando porque alguém falou, às vezes o pediatra, falou que tem que deixar chorando sozinha. O que a criança sente? Tô abandonada, tô largada, ninguém cuida de mim, tô precisando aqui de um acolhimento, tô precisando de gente perto de mim. E não tem ninguém, ninguém vem. Cadê aquelas pessoas que estavam cuidando de mim agora há pouco? Não estão aí mais. E claro que o bebê não fala com todas essas palavras para si mesmo, mas o sentimento é esse. Esse é o sentimento que cresce junto com a pessoa ao longo da vida, de que ela precisou de gente para cuidar dela, ou em outras situações que chorou porque brigou com o amiguinho, aí chega em casa, a mãe fala, ai, não quero saber desses problemas, não tenho nada a ver com essas encrencas de criança, vai lá e resolve. Ou mil situações em que a pessoa pode passar pela sensação de não estar sendo cuidada. Aí o que acontece com essa pessoa? Cresce, vai para a vida e meio que tem duas possibilidades bastante fortes aí. É de ela virar a cuidadora de todo mundo, ela passar a oferecer esse cuidado que ela não recebeu, que é uma forma dela se curar, é uma forma dela compensar o cuidado que ela não recebeu. Então ela às vezes cuida de alguma coisa, de específico, alguma coisa, fala coisa meio feio, mas enfim, a pessoa cuida especificamente de animais, cuida especificamente dos amigos, ou então casa com uma pessoa que precisa muito ser cuidada, então faz tudo pela outra pessoa, é um filho, não é um companheiro, uma companheira. E
E é uma forma dela se compensar, é uma forma dela se curar. Enquanto ela está cuidando de alguém, ela está sentindo que o cuidado existe na vida dela. E ela sente como uma compensação, que muitas vezes não compensa, porque muitas vezes é de uma forma exagerada, ela está carregando pessoas no colo que estão se aproveitando, que estão folgada, que podiam estar fazendo por si mesma, mas tá vendo que ela tá se esforçando, tá dedicando tempo, tá às vezes dedicando o próprio dinheiro, né, tirando do bolso para cuidar da outra pessoa, e a pessoa tá lá, tranquilona. E nessa não vem a cura verdadeira, porque isso não é uma compensação real daquela falta que ela sentiu, é uns tapa-buraco, né, que meio que vai acontecendo, e aí a pessoa chega num determinado momento que ou alguém cutuca ela e fala, opa, pera lá, né, ó, você tá cuidando dos outros, não tá olhando para você. Ou então ela percebe, tá estranho isso, tá estranho, eu faço outras coisas pelas pessoas e ou não vem reconhecimento, e aí alguém sempre aparece para falar, você faz a coisa para os outros esperando reconhecimento, mas você sente que não é, você não quer agradecimento, você quer sentir que está valendo a pena aquilo que você fez. Você está fazendo certo, mas você está fazendo as coisas pela pessoa, mas sente que aquilo não é o certo. Não tá legal para você, você sente estranha. Ou então, um outro caminho da gente entender esse cuidar é quando a pessoa sente que na infância ela só vai ter valor se ela cuidar da pessoa que deveria cuidar dela, se ela cuidar do cuidador dela. Ela sente que ela só é elogiada quando ela faz as coisas para esse cuidador. Ela sente que o cuidador é muito frágil emocionalmente, então inverte, é a criança que está consolando o adulto, ou é o adulto que vai contar os seus problemas de adulto, de marido-mulher, de dinâmica, às vezes, de relacionamento de adulto, às vezes até com amigo, com parente, alguma coisa, fica falando para a criança, e a criança fica com aquela sensação de que ela precisa segurar essa bucha, de que, pera lá, estão precisando de mim aqui, eu preciso acolher quem deveria me acolher. Então essa troca, essa inversão de papel na infância pode ser uma coisa que a pessoa carrega para a vida. Ela cresce e vai para a vida procurando pessoas que precisam de ser cuidadas, porque ela entende que para ela ter valor, para gostarem dela, ela precisa ser essa pessoa que cuida dos outros. Então, você percebe? Falei de duas dinâmicas aí muito parecidas, uma da pessoa que não recebeu cuidado e outra da que inverteu o papel, que teve que cuidar do adulto. E aí a pessoa não entende, né? Por que ela repete relacionamentos? A gente ouve sempre lá. Por que parece que eu tô no mesmo tipo de relacionamento? Eu interrompo um, começo o outro, quando eu vou ver tá acontecendo a mesma coisa, que não funciona, que não dá certo, que não tá me fazendo feliz, não tá fazendo ninguém feliz. E é sempre a mesma repetição. Às vezes é isso, você não está repetindo o agora, você está repetindo a tua infância. Você está buscando alguma coisa boa para você, né? Tem um lado bom aí nessa história, que você está lutando por você está procurando alguma coisa que seja interessante, você está procurando um relacionamento bom, só que o teu padrão de relacionamento é essa coisa invertida, essa coisa unilateral, de que é você que cuida da outra pessoa, é você que faz, porque foi isso que você viveu na sua infância. Muita gente, e eu não estou falando isso para você ter raiva de pai e mãe, não, porque muita gente não gosta de entender, de aceitar, de admitir isso, que fala, não, vou ter raiva da minha mãe agora porque ela precisou, porque... Não, só se entenda o que aconteceu com você, com a sua dinâmica, porque a pessoa, ela pensando assim, não vou acusar minha mãe, então eu não quero pensar em mim por esse caminho. Só que aí você não sai dessa roda que não para de rodar para o mesmo lado. A hora que você entender, não, eu precisei sim de cuidar de quem deveria cuidar de mim, e agora eu acho que isso é amor. Isso é o que precisa acontecer para que gostem de mim, para que um relacionamento exista. Eu preciso cuidar das pessoas para que os relacionamentos existam. Então lá sai você cuidando de todo mundo, fazendo coisa que não precisava, que não deve, que atrapalha, que te atrapalha. Mas tem uma aura e tem até alguns elogios de pessoas que não... Mas esses elogios normalmente são aqueles, né?
Elogio que está só elogiando para continuar conseguindo mais e mais e mais de você, mas são aproveitadores, não são pessoas que gostam realmente de você. Então, parar e pensar e entender tudo isso, nossa, dá um clique tão bom nessa cabeça que te ajuda a falar assim, não, parou. Parou. Daqui pra frente, vou repensar esses relacionamentos, a minha dinâmica com as outras pessoas. Se tá dessa forma unilateral, encerrou, você de igual para todo mundo, igual valor, igual respeito, igual tudo, porque era assim que deveria ter sido, não foi. Mas agora sou adulto, consigo pensar, raciocinar, entender e ajeitar essa vida. Percebeu que sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar. Pensa em fazer uma terapia para te ajudar a ajeitar essa cabeça. Quem sabe mudar alguma coisa em você. Achou esse vídeo legal, interessante para alguém que você conhece? Compartilha, bota nos grupos, bota no teu Facebook, bota nos lugares que você considera interessante. Não esquece de dar o like. Fica até o final do vídeo, sempre tem recomendação de outros temas. Ou então você clica no nome do canal, vai lá para a lista, vê os temas que te interessam, dá uma passeada pelo canal. Tem muita coisa, esse canal é muito antigo. Acho que tem 10, 11 anos esse canal. Então tem muita coisa que eu já falei. E obrigada por me ouvir.